Pamela sempre acreditou que a vida ao lado de Fernando era como um sonho realizado. Desde o início do casamento, dedicou-se de corpo e alma para criar uma rotina harmoniosa, cheia de carinho e estabilidade. No entanto, Fernando, apesar de aparentar felicidade, sentia-se preso a uma monotonia que o sufocava lentamente. Ele nunca teve coragem de admitir isso a Pamela, acreditando que seria algo passageiro. Mas esse sentimento cresceu, como uma semente plantada no fundo da mente, alimentada por pensamentos sobre como sua vida poderia ser diferente. Foi nesse contexto que a presença de Luciana, a melhor amiga de Pamela, começou a ganhar um significado diferente. Luciana sempre fora uma figura vibrante e confiante. Desde os tempos de faculdade, ela e Pamela compartilhavam segredos, risadas e os momentos mais marcantes de suas vidas. Fernando se lembrava de como a amizade das duas parecia inabalável, como irmãs de almas. Mas, com o passar do tempo, ele começou a enxergar Luciana de uma maneira que ia além de sua conexão com Pamela. Ela era tudo o que ele sentia que faltava: espontaneidade, aventura e, principalmente, um mistério irresistível. A atração entre os dois cresceu como um fogo proibido, perigoso e sedutor, até que, em um momento de fraqueza, ambos cederam. Após aquele momento de fraqueza, a vida de Fernando e Luciana se tornou um emaranhado de culpa e desejo. A princípio, eles tentaram evitar qualquer tipo de contato que pudesse reacender o que havia acontecido, mas a atração parecia maior do que suas consciências. Cada encontro furtivo, cada olhar trocado em silêncio, alimentava uma relação que era tão intensa quanto clandestina. Enquanto isso, Pamela continuava alheia a tudo, dedicando-se com a mesma devoção à família e à amizade com Luciana. Fernando, dividido entre o conforto de sua vida estável e a paixão avassaladora que sentia por Luciana, começou a perceber que estava em uma espiral que não tinha como acabar bem. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que fazer uma escolha. O peso do segredo que carregava tornou-se insuportável, afetando até mesmo sua relação com Pamela, que começou a notar sua ausência emocional e a mudança em seu comportamento. Ainda assim, a lealdade de Pamela a Fernando e a confiança que ela tinha em Luciana impediam de sequer imaginar a verdade. Luciana, por outro lado, começou a sentir o peso da culpa em um nível diferente. Por mais que tivesse se deixado levar pela paixão, ela sabia que estava traindo não só Pamela, mas também a essência da amizade que as duas construíram ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a relação proibida com Fernando despertava nela algo que ela não conseguia ignorar. No fundo, ela se questionava se o que sentia por ele era amor ou apenas a excitação do proibido. Pamela, com seu coração puro e sua visão otimista sobre a vida, continuava a confiar plenamente em Luciana. Para ela, a amiga era como uma irmã, alguém em quem podia depositar seus segredos, medos e sonhos sem jamais imaginar que, nas sombras, aquela confiança era traída. Luciana, por sua vez, se via cada vez mais dividida entre os momentos de paixão clandestina com Fernando e a amizade leal que tinha com Pamela. A cada abraço caloroso ou mensagem carinhosa que recebia da amiga, seu coração pesava ainda mais, como se uma corrente invisível a puxasse para as profundezas da culpa. Pamela era tão atenta à amizade com Luciana que, mesmo quando percebia alguma mudança no comportamento da amiga, atribuía isso ao estresse do dia a dia. Ela passava noites consolando Luciana quando esta parecia mais introspectiva, sem saber que o motivo do silêncio eram as próprias escolhas da amiga. Em momentos como esses, Luciana sentia um nó na garganta, mas sua covardia impedia de confessar o que estava acontecendo. O carinho e a atenção de Pamela só reforçavam o quanto ela estava errada ao alimentar aquela relação proibida com Fernando. Ainda assim, a vida cotidiana seguia seu curso. Pamela continuava a organizar jantares em casa, nos quais Luciana e Fernando eram convidados de honra. A situação se tornava ainda mais sufocante para os dois amantes, que tinham que disfarçar olhares furtivos e controlar a tensão que pulsava entre eles. Pamela, por sua ingenuidade, enxergava esses encontros como momentos de união e alegria. Ela nunca imaginava que, enquanto preparava o prato preferido de Fernando ou ria das piadas de Luciana, os dois compartilhavam segredos que poderiam destruí-la. Fernando, ao contrário de Luciana, parecia cada vez mais confortável em sua duplicidade. Ele justificava para si mesmo que não estava fazendo nada de errado,
pois nunca havia prometido mais do que estabilidade a Pamela. O amor dela o preenchia de uma maneira, mas o desejo por Luciano o consumia de outra. Ele se sentia um homem dividido, mas não fazia nenhum esforço para resolver essa dualidade. Enquanto isso, Pamela continuava acreditando que Fernando era o homem dos seus sonhos, alguém em quem podia confiar de olhos fechados. A amizade entre Pamela e Luciana continuava aparentemente inabalável. Elas ainda saíam juntas para tomar café, riam de lembranças da faculdade e faziam planos para o futuro. Luciana, no entanto, sentia o peso da falsidade em cada um desses momentos. Quando Pamela falava sobre seus sonhos de família, Luciana queria gritar a verdade, mas algo dentro dela sempre a detinha. Ela temia não só perder a amizade, mas também a possibilidade de Fernando jamais olhar para ela da mesma forma. Pamela não percebia que, aos poucos, Luciana se tornava mais reservada. Quando questionada, Luciana dizia estar passando por problemas pessoais, e Pamela, como boa amiga, oferecia o ombro e palavras de conforto. A situação era um círculo vicioso. Quanto mais Pamela demonstrava amor e confiança, mais Luciana se afundava na culpa, mas também ficava presa ao ciclo de traição. E assim, a teia de segredos e mentiras se estendia, com Pamela completamente alheia ao fato de que sua vida perfeita era, na verdade, um castelo de cartas à beira do colapso. A cada dia que passava, Fernando parecia se distanciar ainda mais da pessoa que ele havia sido antes, a pessoa que se preocupava com os sentimentos de Pamela e que, em algum momento, se sentia culpado pela situação em que estava. Agora, com Luciana, ele se via envolto em uma relação que, embora marcada por uma paixão avassaladora, lhe oferecia a liberdade e a emoção que ele tanto buscava. O que antes era uma aventura furtiva, agora se tornava quase uma necessidade para ele. A cada encontro, ele se sentia mais confortável, mais à vontade, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia ser quem realmente era, sem as expectativas ou as responsabilidades que vinham com o casamento. Luciana, com sua espontaneidade e sua ousadia, era a fuga que Fernando tanto desejava. Ele gostava de como ela o desafiava, como fazia seu coração acelerar com apenas um olhar. O prazer de se sentir desejado por ela era imenso, e o fato de que essa relação estava proibida apenas tornava tudo mais excitante. A cada momento em que estavam juntos, Fernando sentia a adrenalina de algo arriscado, algo que colocava sua vida de casado e as convenções sociais em segundo plano. Luciana despertava nele sentimentos que ele acreditava ter perdido, e ela parecia ser a única que realmente o entendia, sem as exigências de estabilidade e rotina que Pamela sempre buscava. O comportamento de Fernando refletia uma mudança clara em sua mentalidade. Ele começou a dar mais atenção a Luciana do que a Pamela, buscando mais motivos para estarem juntos, mais desculpas para escapar da monotonia de sua vida doméstica. Juntos, eles se entregavam a momentos de descontração, de risadas despreocupadas, e, claro, de uma química que parecia impossível de resistir. Fernando passava a procurar mais os encontros com Luciana, seja para almoçar, tomar um café ou até mesmo para uma simples caminhada. Para ele, aqueles momentos com ela representavam a liberdade, uma fuga do que ele considerava ser a prisão de sua rotina com Pamela. E conforme o tempo passava, Fernando não se sentia mais dividido. O medo de ser descoberto, que inicialmente o deixava ansioso e cauteloso, foi se dissipando. Ele começou a achar que a vida com Luciana tinha muito mais a oferecer do que a vida com Pamela. Sua relação com Luciana, agora, parecia quase natural, como se fosse o que ele realmente quisesse desde o começo, mas nunca teve coragem de buscar. Fernando estava cada vez mais confortável em seu papel de amante e parecia viver em um mundo paralelo onde a culpa e a responsabilidade não tinham lugar. Luciana, por sua vez, também parecia cada vez mais segura de si e da relação que mantinha com Fernando. Eles passavam mais tempo juntos, riam mais, trocavam confidências e se entregavam a um prazer sem pressa. A ideia de que o que estavam fazendo era errado começou a se desvanecer para ambos. Para Fernando, não havia mais aquele desconforto inicial, o segredo que compartilhavam parecia agora uma parte fundamental da sua vida, uma chave para uma nova versão dele mesmo, uma versão que ele considerava mais honesta, mais verdadeira. Para Luciana,
a ideia de que estava quebrando a confiança de Pamela se tornou apenas uma sombra distante, eclipsada pelo desejo e pela emoção que vivia ao lado de Fernando. Enquanto isso, Pamela continuava sua vida sem saber o que estava acontecendo. Ela ainda acreditava que tudo estava bem, que seu casamento era estável e que sua amizade com Luciana estava intacta. Mas a verdade estava sendo lentamente dilacerada, e ela, de forma alguma, suspeitava de que seu mundo perfeito estava prestes a desmoronar, um passo de cada vez. E, quanto mais Fernando se entregava à relação com Luciana, mais ele se afastava da mulher que acreditava ser sua companheira de vida. A relação entre Fernando e Luciana foi se aprofundando de maneira cada vez mais arriscada e audaciosa. O que antes era um segredo, que eles escondiam a todo custo, logo se tornou um jogo perigoso de confiança mútua, onde ambos começaram a se sentir mais seguros e até mais ousados nas suas escolhas. Cada encontro estava repleto de uma excitação palpável, e o medo da descoberta, que antes os paralisava, foi se transformando em um desafio. Eles acreditavam que estavam dominando a situação, controlando o destino de suas vidas de uma forma que parecia impossível de ser desfeita. E, com isso, começaram a ultrapassar limites que antes pareciam impensáveis. Foi Luciana quem sugeriu, num tom descontraído, que eles poderiam se encontrar na casa de Pamela. A ideia foi recebida por Fernando com um misto de hesitação e atração pela audácia da proposta. No começo, ele se sentiu desconfortável com a ideia de estarem invadindo o espaço íntimo de Pamela, mas a cada dia que passava, esse desconforto se dissipava. Afinal, estavam em um relacionamento que já ultrapassava qualquer noção de ética ou fidelidade. O desejo de estar juntos, sem a constante vigilância de Pamela, de se entregarem completamente ao prazer sem medo de ser pegos, falou mais alto. Eles já estavam tão envolvidos em sua própria teia de mentiras que não parecia mais haver volta. Luciana, por sua vez, não sentia o mesmo peso moral que sentia antes. Ao contrário, ela parecia até mais relaxada com a ideia de invadir o espaço da amiga. Talvez, em sua mente, aquilo fosse uma forma de afirmar sua vitória sobre a situação, de demonstrar que, de alguma forma, ela dominava os dois mundos, o de Pamela, sua amiga querida, e o de Fernando, seu amante. Eles começaram com encontros discretos, aproveitando os momentos em que Pamela estava fora de casa. As desculpas eram sempre convincentes: estou passando o dia com uma amiga ou vou fazer um trabalho importante. E enquanto Pamela se distraía com suas próprias preocupações e atividades, Fernando e Luciana se entregavam à paixão no coração do lar da amiga, usando sua própria cama para se amarem, sem sequer pensar nas consequências. A casa de Pamela, que antes era um símbolo de segurança e estabilidade, se transformou no palco de seus encontros mais secretos e ardentes. A cama de Pamela, que havia sido lugar de sonhos compartilhados com Fernando, agora servia como um local de prazer ilícito. Luciana, com sua energia envolvente, parecia dominar o ambiente, fazendo com que Fernando se sentisse como se estivesse vivendo uma outra vida, longe daquelas responsabilidades que ele sentia pesar sobre si mesmo quando estava com Pamela. Cada toque, cada suspiro na cama de Pamela, parecia reafirmar a escolha que Fernando havia feito, ou, mais precisamente, a escolha que ele acreditava ter feito. O próprio espaço de Pamela foi sendo transformado para eles, quase sem que ela percebesse. O cheiro familiar da casa, os móveis que sempre foram parte de sua vida, agora serviam como cenário para os encontros ilícitos de Fernando e Luciana. A ideia de que estavam usando o lugar onde Pamela, sua amiga e esposa, se sentia segura, deu um prazer sutil a Fernando. Cada vez que ele se deitava na cama de Pamela com Luciana, ele se sentia mais distante da mulher que, até então, acreditava ser a chave para sua estabilidade. Ele já não se importava com o fato de que estavam violando o que era mais sagrado entre eles, a confiança. Mas enquanto a relação deles se tornava cada vez mais audaciosa, a frágil fachada de uma amizade verdadeira com Pamela continuava a ser mantida. Luciana, agora mais confiante, a tratava com a mesma ternura de antes, mantendo o jogo de palavras doces e sorrisos cúmplices. Pamela, completamente alheia ao que estava acontecendo, acreditava que sua amizade com Luciana estava mais forte do que nunca, ignorando completamente o fato de que sua casa e sua vida estavam sendo usadas como um campo de jogo para a traição.
À medida que os encontros se tornavam mais frequentes e intensos, Fernando e Luciana começaram a sentir que estavam imunes a qualquer tipo de culpa. Eles já não se viam mais como duas pessoas em um erro, mas como dois amantes destinados a estarem juntos, que estavam simplesmente vivendo o momento, sem pensar nas consequências. Mas, como todo segredo, tudo tem seu fim. E o que parecia uma rotina confortável e excitante, em breve, traria à tona um confronto inevitável que mudaria a vida de todos para sempre. Pamela, como sempre, confiava plenamente em Luciana. Mas, nos últimos dias, algo parecia diferente. Ela não sabia exatamente o que estava mudando, mas começava a sentir que havia algo no ar, uma leve tensão que a deixava inquieta. Talvez fosse a falta de tempo que estavam passando juntas, ou a maneira como Luciana às vezes se mostrava distante, com um olhar perdido, como se tivesse algo em mente que não queria compartilhar. Pamela tentava ignorar esses sentimentos, dizendo a si mesma que tudo era fruto de sua imaginação. Afinal, ela sempre acreditou que a amizade entre elas era inabalável. No entanto, o destino, como sempre, tinha uma maneira de fazer a verdade emergir. Tudo começou numa tarde comum, enquanto Pamela estava organizando seu quarto. Como estava sozinha em casa, ela decidiu aproveitar o tempo para arrumar as coisas que andavam desorganizadas há algum tempo. Durante a tarefa, ela se deparou com um objeto curioso em sua cama, algo que claramente não era dela. Era uma pulseira delicada, com detalhes prateados e pedras pequenas que pareciam brilhar à luz do sol que entrava pela janela. Pamela, surpresa, pegou o objeto com as mãos trêmulas. Ela conhecia bem aquela pulseira. Era a pulseira de Luciana, um presente que ela mesma havia dado à amiga há alguns anos, em uma de suas viagens. Era um item de valor sentimental, algo que Luciana nunca deixaria para trás ou perderia. Pamela olhou ao redor, tentando entender como aquilo havia parado ali, mas a resposta parecia óbvia. Luciana tinha estado ali. E a ideia de que a amiga poderia ter deixado a pulseira sem querer parecia improvável, como se fosse apenas uma desculpa que ela mesma queria acreditar. O estômago de Pamela se revirou enquanto ela olhava para a pulseira, uma sensação de desconfiança começando a se espalhar dentro dela. Ela tentou racionalizar o pensamento, mas as dúvidas já haviam plantado suas raízes. Pensou em como Luciana e Fernando haviam estado mais ausentes, mais distantes, principalmente nos últimos tempos. Era claro que a pulseira não havia sido deixada ali por acidente. Pamela sentiu uma estranha sensação de traição tomar conta de seu peito, algo que nunca imaginou que sentiria em relação à sua melhor amiga. A pulseira era o primeiro sinal claro, mas não o único. Pamela começou a prestar mais atenção em pequenas atitudes, olhares trocados, e até mesmo em conversas desconexas entre Fernando e Luciana. Eles pareciam mais desconfortáveis, mais nervosos, como se estivessem escondendo algo. Mas o que mais a inquietava era a sensação de que ela estava começando a perceber um padrão de comportamento, um padrão que ela tinha ignorado por muito tempo. Como podia ser tão cega? Como não percebeu antes o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz? Naquela noite, Pamela decidiu confrontar Luciana. Não sabia exatamente o que iria dizer, mas sentia que a verdade precisava vir à tona. Ela ainda amava a amiga, e essa amizade era um pilar em sua vida, mas o que quer que estivesse acontecendo precisava ser esclarecido. O peso da pulseira em suas mãos parecia aumentar a cada minuto que passava. Pamela ligou para Luciana, pedindo que viesse à sua casa. O tom da conversa foi o mais casual possível, mas em seu coração, ela sabia que algo estava prestes a mudar. Quando Luciana chegou, a atmosfera estava carregada. Pamela recebeu como sempre, com um sorriso amigável, mas sua mente estava longe. Elas se sentaram, e Pamela, sem rodeios, pegou a pulseira e a colocou sobre a mesa. A expressão no rosto de Luciana mudou instantaneamente, uma mistura de surpresa e culpa passando rapidamente por seus olhos. Pamela encarou fixamente, sem dizer uma palavra, mas a tensão entre elas era palpável. O silêncio entre as duas parecia dizer mais do que qualquer acusação que Pamela poderia fazer. Luciana, Pamela finalmente disse, a voz firme mais cheia de dor, essa pulseira é sua, não é?
Como ela foi parar aqui, no meu quarto? Luciana ficou em silêncio por um momento, tentando reunir palavras, mas a expressão em seu rosto falava mais do que qualquer explicação. Pamela já sabia. Ela não precisava de mais provas, apenas da confirmação. A amiga, aquela que ela considerava uma irmã, estava envolvida em algo que ela jamais imaginaria. O que poderia ser mais devastador do que a traição vinda de quem você mais confiava? E, ao olhar nos olhos de Luciana, Pamela soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A verdade que ela temia finalmente estava diante dela, e ela precisava decidir o que faria com esse novo conhecimento. O confronto com Luciana foi apenas o começo da tempestade que estava prestes a desabar sobre a vida de Pamela. Ela não conseguia mais se enganar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e a dor era insuportável. Com o coração apertado, Pamela decidiu que precisava encarar Fernando. Não importava o que ele fosse dizer, não importava o que ele tentasse justificar. Ela merecia a verdade, e estava determinada a obtê-la. Quando Fernando chegou em casa naquela noite, percebeu imediatamente que algo estava errado. O silêncio na casa estava pesado, quase insuportável. Pamela o recebeu sem dizer uma palavra, mas seus olhos, antes cheios de amor e confiança, agora estavam cheios de dor e decepção. Ela o fez sentar-se no sofá e, sem rodeios, jogou sobre ele a pulseira de Luciana. Fernando, disse Pamela, a voz tremendo, mas firme, eu sei tudo. Eu sei o que você fez. Fernando olhou para a pulseira, depois para Pamela, tentando esconder o pânico que começava a se formar em seu peito. Ele não esperava que fosse confrontado de maneira tão direta. A culpa, que até então ele tentava enterrar com desculpas e justificativas internas, começou a transbordar, mas ele não estava disposto a admitir sua traição tão facilmente. Tentou tomar fôlego antes de responder, forçando um sorriso nervoso. Pamela, calma. Isso não é o que você pensa. Mas Pamela não queria mais ouvir explicações vazias. Ela já sabia o que estava acontecendo, e cada palavra de Fernando parecia apenas mais uma tentativa de encobrir a verdade. Não, Fernando, eu já sei de tudo. Eu sei do que está acontecendo entre você e Luciana. Suas palavras saíam como um soco no estômago dele, mas Fernando ainda tentava se justificar. Pamela, eu nunca quis te machucar. Foi um erro. Eu estava confuso, mas eu amo você, eu nunca quis fazer isso. Pamela sentiu o calor da raiva se formar dentro de seu peito, mas a dor ainda era mais forte. Ela olhou para ele, tentando processar o que ele estava dizendo, tentando entender como o homem que ela amava pôde trair sua confiança de maneira tão cruel. Confuso. Você me traiu, Fernando. Com a minha melhor amiga. Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde me enganar tanto tempo? Fernando, agora mais nervoso, tentou explicar. Eu não sei o que aconteceu. Foi um momento de fraqueza. Eu nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Eu só me senti preso, Pamela. Eu não estava feliz, e Luciana apareceu para me fazer sentir vivo de novo. Eu sei que foi errado, mas eu nunca quis te machucar. Mas as palavras dele não tinham mais efeito sobre Pamela. Ela não queria ouvir mais justificativas, nem palavras de arrependimento. Ela não conseguia mais acreditar nas promessas de Fernando, nem nas desculpas vazias que ele tentava dar. Ele estava admitindo a traição, mas não estava assumindo a gravidade do que tinha feito. Para ele, era apenas uma fraqueza, um erro que, na sua cabeça, poderia ser perdoado. Mas Pamela já sabia que não seria. Você me traiu, Fernando, ela repetiu, sua voz quebrando. Não foi um erro. Não foi uma fraqueza. Foi uma escolha. Você escolheu fazer isso. E agora tudo mudou. Fernando tentou segurá-la, mas Pamela se afastou. Ela não queria mais o toque dele, não queria mais suas promessas vazias. A imagem do homem que ela havia amado estava se despedaçando diante de seus olhos, e com isso vinha a dor de perceber que tudo que ela acreditava ser verdadeiro estava construído sobre mentiras.
Eu não sei o que fazer, Pamela. Eu nunca quis que chegássemos a esse ponto. Por favor, me dê uma chance para consertar as coisas. Eu te amo, você é a minha vida. As palavras de Fernando eram desesperadas, mas não havia mais amor nelas, apenas a tentativa de salvar sua pele, de salvar o que restava do seu casamento. Mas Pamela não queria mais ser a mulher que ele tentava manipular com promessas vazias. Ela já tinha sido essa mulher, acreditado nas palavras de Fernando, acreditado no que ele dizia. Mas agora, tudo o que ela sentia era um vazio imenso, um buraco onde antes havia confiança e amor. A traição não poderia ser apagada com palavras. E, enquanto olhava para Fernando, ela sabia que ele não podia mais fazer parte de sua vida. Não, Fernando. Não tem mais chance para nós. Não depois de tudo o que você fez. Pamela se levantou, a voz firme e resoluta. Você e Luciana podem ficar com a mentira que construíram. Mas eu não quero mais fazer parte disso. Fernando ficou ali, atônito, sem saber o que dizer, tentando compreender o que acabará de perder. Ele se sentia como um homem que havia se afogado em suas próprias mentiras, e agora se via sozinho, sem saber como recuperar aquilo que destruíra. Mas para Pamela, a dor de ter sido traída era mais forte do que qualquer sentimento residual que ela ainda pudesse ter por ele. Ela não queria mais ser parte de um jogo onde a confiança havia sido quebrada de maneira irreparável. E assim, com um último olhar de despedida, Pamela virou as costas para Fernando e foi para o outro lado da casa, onde a dor ainda a acompanharia, mas onde ela finalmente começava a entender que o amor, quando quebrado, não pode ser consertado. Pamela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu com o controle de sua própria vida. A dor da traição, embora ainda estivesse ali, começava a se dissipar, dando espaço para algo novo, uma força que ela não sabia que possuía. Era como se, ao finalmente enfrentar a verdade e fazer a escolha de seguir em frente, ela tivesse se libertado de um peso que carregava há anos. O casamento com Fernando, que antes parecia ser sua base, agora era apenas uma lembrança distante de algo que não deveria ter sido. Ela percebeu que, embora houvesse perdido algo importante, estava ganhando algo ainda mais valioso, em sua própria autonomia e confiança. Nos primeiros dias após a separação, Pamela sentiu um vazio enorme. Ela não sabia bem como reconstruir sua vida depois de tantas mentiras e desilusões. Mas, ao invés de se afundar na tristeza, ela tomou um passo de cada vez. Decidiu se concentrar em si mesma, algo que não fazia há muito tempo. Começou a se reaproximar de seus amigos, os que estavam ao seu lado, longe da traição, e a redescobrir atividades e paixões que havia deixado de lado. Ela se inscreveu em aulas de yoga, começou a caminhar no parque todas as manhãs e até retoma a leitura de livros que ela sempre amou, mas que o desgaste do casamento havia feito com que esquecesse. A verdadeira mudança veio quando Pamela decidiu voltar a se focar em sua carreira. Antes, sempre havia colocado o casamento e a vida conjugal em primeiro lugar, mas agora, ela se dedicava mais ao trabalho e aos seus projetos pessoais. Criou uma rotina que a fazia se sentir realizada, em controle da sua própria história. No meio dessa nova fase, ela também decidiu se afastar de Luciana. Embora ainda houvesse um resquício de amizade, ela sabia que aquela relação jamais seria a mesma. A dor de ser traída pela pessoa em quem mais confiava não poderia ser apagada, e com o tempo, a amizade foi sendo gradualmente substituída pela necessidade de cura e autossuficiência. Pamela sabia que precisava se afastar para se reconstruir. Com o tempo, o impacto da traição de Fernando diminuiu. No começo, ela se via pensando nele, nas lembranças dos bons momentos, na ideia de que talvez tivesse sido uma falha dela, que talvez ele tivesse razão ao se sentir preso. Mas, à medida que foi se reconstruindo, ela entendeu que as falhas não eram dela. O casamento, que antes ela considerava perfeito, estava enraizado em algo frágil desde o início, e Fernando, com suas escolhas, havia mostrado exatamente quem ele era. A dor que ela sentia agora era mais sobre o fim de uma ilusão do que sobre a perda dele. Aos poucos, ela começou a se redescobrir, e com isso, novas portas se abriram.
Ela conheceu novas pessoas, fez novas amizades e até se aventurou em novos romances. Mas, mais importante do que qualquer relacionamento, ela se encontrou em uma versão de si mesma que era mais forte, mais resiliente e mais consciente de seu próprio valor. Ela passou a entender que, embora tivesse sido ferida, ela não era definida por esse sofrimento. O que a definiu, no final das contas, foi a forma como ela se levantou, como seguiu em frente, como não se deixou sucumbir ao passado, e sim usou o que aconteceu como combustível para sua evolução. O tempo, como sempre, fez seu trabalho. O que parecia ser uma dor insuportável começou a se transformar em um aprendizado profundo sobre quem ela realmente era. Pamela entendeu que, ao ter sido traída, ela não havia perdido tudo. Pelo contrário, ela havia perdido algo que a impedia de ser quem ela verdadeiramente deveria ser. O casamento com Fernando e a amizade com Luciana eram capítulos de sua vida que haviam cumprido sua função, mas que agora precisavam ser encerrados para dar lugar a algo novo, a algo melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Comente se você gostou da história da Pamela.